Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de História Antiga da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nós estamos na nossa aula de número 6, que tem como título As Hegemonias no Mediterrâneo entre o século V e o século III a.C. Essa aula é uma aula importante porque ela fecha a nossa unidade 1, que é essa unidade mais panorâmica. Nós começamos na aula 3, então tivemos aula 3, 4, 5 e essa é a sexta, nos oferecendo uma visão bem geral sobre o século VIII, sétimo, sexto, quinto, quarto e terceiro no Mediterrâneo. E a partir desse panorama, que na segunda unidade do curso nós vamos começar a falar da Antiguidade Clássica especificamente e olhar alguns elementos mais específicos, como a sociedade grega, o problema da cidadania em Roma, entre outras questões. Sem mais delongas, nessa aula, como eu falei, é uma aula bem sintética, um capítulo muito denso, são conteúdos muito profundos que têm uma vasta bibliografia, e eu acredito que o Guarinello, ele continua sendo a nossa bibliografia básica, esse livrinho simpático, História Antiga. Eu acredito que o Guarinello ele consegue fazer uma abordagem muito interessante que em poucas páginas ele nos dá a enxergar um intenso processo de contatos e rivalidades no Mediterrâneo. Antes de entrar propriamente nas rivalidades, convém destacar o que o autor nos fala lá nas primeiras páginas, que eu acho que isso é fundamental, que é o aumento do volume disponível de vestígios, de fontes nesses séculos. Então, nós estamos falando, por exemplo, de um volume muito maior de fontes materiais. Então, o trabalho do historiador, junto com o arqueólogo, principalmente o trabalho aqui do arqueólogo, ele é fundamental e o volume de elementos aumenta muito. E o outro fator também ligado a essas fontes é o aumento das fontes escritas, a documentação central que o historiador trabalha. Nesse sentido, esse é o século de Tucídides, de Heródoto, de Políbio, Tito Livio. Na verdade, esses são os séculos de Aristóteles, Platão, Sócrates, Xenofonte, entre outros. Então, nós temos um volume textual muito grande, as tragédias gregas. Então, nós temos uma quantidade de textos diversos, muito significativa para esse período, e esse é um elemento chave para que a gente possa compreender melhor essa época. Ainda que a gente continue, de certo modo, um pouco preso à documentação que era produzida sobre as grandes experiências, por exemplo, urbanas do período, políticas, que foi Atenas. Então, nós temos um volume muito grande sobre Atenas, depois sobre Roma, e um volume muito menor de texto sobre cidades menores. Como eu falei, juntamente a essa questão que é paralela, uma das marcas desse século, que é a marca que estrutura o capítulo, é o avanço das rivalidades no Mediterrâneo. Então, nós temos aí diferentes projetos hegemônicos de imposição no espaço do Mediterrâneo e é em torno deles que o nosso capítulo está sendo construído. Num primeiro momento, esse projeto hegemônico ele vem do século VI, chega ao século V muito firme no Mediterrâneo Oriental, que é do Império Persa. E aí eu coloco para vocês um esqueminha no vídeo aqui, porque esses esqueminhas que nos ajudam a entender um pouquinho da diversidade desse Império Persa. O que eu quero chamar a atenção? Quando a gente fala de Império Persa, em geral, a gente está falando de três coisas diferentes, tá? Então seria até mais correto a gente não falar tanto de Império Persa. Como o nosso texto fala de Império Persa, depois em outros textos vocês vão continuar ouvindo falar de Império Persa, os persas para cá, os persas para lá. Convém ter essa diferença que a gente está falando dos persas aquemênidas, dinastia importante que vem ali da região do atual Irã, se expande por toda a região da Mesopotâmia, avança até o Irã, até a Índia,
chega, por exemplo, à Macedônia, ao rio Danúbio, conquista o Egito e ela ali nessa região da Anatólia, da Ásia Menor, pressiona o universo das cidades gregas. Então, nesse vasto império aquemênida, relacionado às rivalidades na região do Mar Egeu, que é uma das regiões de pressão do Império Persa, é em torno do Mar Egeu que nós vamos falar da primeira grande rivalidade ali, de uma disputa mais acirrada no Mediterrâneo, no início do século V. Por que eu estou falando isso, Império Aquemênido? Porque ainda em história antiga nós vamos falar de um império que é, podemos dizer que é persa, que é o Império Parto. E esse Império Parto, ele tem uma rivalidade com Roma, já não é mais a rivalidade com as cidades gregas. Ainda ao final do curso de Antiga e o início do curso de Medieval, a falarmos do Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental, já estaremos falando do Império Sassânida, que é, por vezes alguns livros só chamam de Império Persa. Então, para a nossa aula de hoje, quando nós estivermos falando de Império Persa, estamos falando do Império Aquemênida, aquele que disputa as guerras médicas e depois aquele que vai ser fragmentado com o avanço de Alexandre o Grande. Deixo aqui então um breve mapinha para vocês acompanharem essa expansão territorial significativa e para vocês verificarem que de fato o Império Persa é muito mais do que apenas o conflito no Mar Egeu, né? Em geral, os alunos trazem a cultura recente dos filmes da série 300 ou dos quadrinhos dos 300 de Esparta, e aí fica com essa sensação de que um mundo grego luta contra um invasor estrangeiro, e esse invasor estrangeiro ele se fragmenta e é praticamente destituído após as guerras médicas, e não é bem assim. Então nós temos, acho que ao ver o mapa, a gente consegue perceber a vastidão desse Império Persa e entender que a questão no Mar Egeu é um ponto entre vários administrados e geridos por esse Império Persa. Em torno da região da Jônia, onde nós temos as cidades, por exemplo, de Éfeso, a cidade de Mileto, em torno dessa região em principal, ali na Ásia Menor, que nós vamos ter um início de um conflito entre persas e algumas cidades gregas. E, novamente, eu estou falando de algumas cidades gregas, porque esse é um universo de diferentes cidades-estados, como a gente falou na aula passada, das polis. E nesse universo, muitas cidades ficarão ao lado dos persas, porque eram dominadas, porque entendiam que assim seria melhor para eles, enquanto outras, por exemplo, Atenas e Esparta, lutaram contra essa intervenção, esse aumento da pressão persa no Mediterrâneo, no Mar Egeu, no Mediterrâneo Oriental, mas especificamente aqui no Mar Egeu. Então, em linhas gerais, a gente não pode falar de uma guerra entre a Grécia e a Pérsia, mas sim uma guerra que foi travada entre algumas cidades-estados contra o Império Persa. Nesse sentido, vocês devem recordar, né, das batalhas. Eu falo recordar da questão da cultura fílmica, a Batalha de Salamina, a Batalha de Maratona, a Batalha de Plateia, que é menos conhecida, mas ela praticamente que resolve essas guerras que vinham de antes e continuaram ainda um pouquinho depois, mais ou menos uns 50 anos aí de guerra nesse início do século V. E, em linhas gerais, o que a gente pode falar de consequências dessas guerras médicas? Em termos do Império Persa, é um recuo do Império Persa, dessa pressão no Mar Egeu e de um projeto que a gente pode chamar de europeu da expansão persa. Há um recuo nesse movimento do Império Persa em direção aos Balcãs, em direção à Europa. Esse é um ponto.
Paralelamente a isso, eu acho que mais importante para o nosso objeto, que é o Mediterrâneo, para o objeto do capítulo, consequentemente, é falar do prestígio alcançado por Atenas, o prestígio alcançado por Esparta ao longo das décadas de conflito contra os persas. Esse prestígio, o desenvolvimento das instituições, a afirmação do poderio militar dessas cidades vai ser importantíssimo para a constituição de um outro movimento de rivalidades e de buscas de hegemonia, menos aqui no mar Mediterrâneo como um todo, mas aqui mais focado no mar Egeu. Então nós estamos falando, por exemplo, da tentativa de hegemonia ateniense com a Liga de Delos e o início da Guerra do Peloponeso. Eu deixo aqui para vocês mais um resuminho que pode ajudar. Eu usava em sala para apresentar aqui algumas datas. A gente está falando de ligas, né? Então, a Liga de Delos, por um lado, e a Liga do Peloponeso, de outro. Então, a gente está pensando aqui, em grande parte, um momento chave, né, da democracia ateniense, o desenvolvimento, por exemplo, do Pireu, o desenvolvimento social, político das estruturas atenienses muito forte, o avanço do poder de Esparta também no Mar Egeu. Então, um momento de avanço dessas cidades muito importante, mas que ao longo do século V, e a gente está falando aqui principalmente ao longo de meados do século e da segunda metade do século V, essas rivalidades intensas, as tentativas das cidades se desprenderem das ligas, isso gerou um enfraquecimento do conjunto. Então, ao final do século V, nós ainda temos essas cidades muito fortes, porém, elas já não conseguem mais iniciar movimentos de imposição de uma hegemonia na região do Mediterrâneo, na região do Mar Egeu. E, paralelamente a isso, nosso texto também destaca a importância dos conflitos sociais, das guerras civis que ocorrem dentro da polis. Então, mais do que um conflito apenas ateniense, nós vamos ter várias revoltas, rebeliões, a questão da escravidão, a questão do estrangeiro, a luta por direitos de cidadania. Então, tudo isso atravessa esse cenário do final do século V nas polis nas polis gregas, e faz com que já o século IV seja visto como a crise da polis. A crise da polis sempre entendida como a crise desse modelo da cidade-estado, a crise desse modelo da democracia ateniense. Já no momento do século IV, nós vamos falar de um outro projeto de hegemônico, que é o projeto da Macedônia. Antes de nós avançarmos, eu queria só ler um trechinho do Norberto Guarinello, lá na página 108, que ele nos apresenta uma reflexão que eu acho que faz uma ligação dessa questão com o nosso tema da aula passada, aula de número 5. Abre aspas, cito: apesar de seu caráter destrutivo, devemos considerar a guerra e, de modo mais geral, a competição entre as cidades um fator acelerador da integração mediterrânea. Não apenas porque promovia alianças entre lugares distantes, mas também porque intensificava a competição dos combatentes por maiores recursos, por mais eficiência produtiva e comercial e por melhores tecnologias. Atenas, por exemplo, se tornou um polo comercial, artístico e intelectual. Consolidou sua democracia, reformou a gerência do Estado e se tornou estável por mais de 2 séculos. É um bom momento para ressaltar que os processos de integração não são positivos em si mesmos. Muitas vezes se constroem sobre a dor e a exploração de seres humanos e comunidades inteiras. Fim de citação. Esse é um ponto importante porque ele nos lembra, por exemplo, aquele trechinho do Finley que eu citei lá atrás, na aula passada, quando nós falávamos de que não há esse avanço
do modelo ateniense, do avanço da democracia ateniense, ele ocorre em paralelo com a afirmação e a expansão da escravidão em Atenas. Então, falar dessas dores é falar também dos conflitos sociais, porque era uma cidadania que, em termos políticos, era muitíssimo restrita. Então, nós estamos falando aí de uma série de problemas. Quando nós chegamos no século IV, nós já estamos falando centralmente do momento de hegemonia macedônica, que ele se dá no Mediterrâneo Oriental, em torno do reinado de Filipe II e de Alexandre o Grande. Como vocês podem ver no mapa, inicialmente a gente está falando aqui do momento em que Filipe II começa uma expansão importante na Península Balcânica e avança ao Peloponeso, então de forma impondo o poder do reino da Macedônia para toda essa região. Há uma mudança importante aqui também na questão militar, não que os hoplitas saiam de cena, mas a força dos tessálios vai ser marcante para esse período. Mas a maior expansão se dá após a morte de Filipe e o início do reinado de Alexandre o Grande, porque ele consegue de fato ampliar essa expansão na região balcânica e avança contra o Império Persa, Aquemênida, nesse período do Dário. Então, nós temos aí um importante avanço de Alexandre. Eu coloco aqui um outro mapinha para vocês, para entenderem o que é esse avanço tão rápido do poder macedônico, do Império Helenístico, do Império Alexandrino. Por exemplo, vocês podem ver no mapa, ali perto do Chipre, em 333, e uma marcação de Issos. A Batalha de Issos é uma batalha fundamental para entender esse avanço do poder alexandrino, e é a partir dele que as tropas macedônicas avançam para o Egito e na sequência vão penetrando pelo Império Persa e avançando para a região do Irã, da própria toda a região da Mesopotâmia, avança para o coração da Pérsia e chegando também à Índia. Então é uma expansão muito rápida, muito grande. O tema desse Império Helenístico, ele em geral tem sido muito estudado atualmente por essa questão das trocas culturais do mundo grego com o mundo persa e com o mundo egípcio, com o mundo oriental, né? Então nós vamos falar de Alexandria, a questão dos cultos a Alexandre no Egito, nós vamos falar do zoroastrismo que circula muito nesse universo, do budismo que também circula e vai se apropriar de modelos gregos. Eu vou deixar também na descrição alguns materiais do professor André Bueno, se eu não me engano, da UERJ, no Rio de Janeiro. Ele é especialista em China antiga, e o professor André Bueno tem alguns textos muito interessantes sobre essa questão do budismo em diálogo com essas questões helênicas. Também não comentei antes, eu vou deixar, quando eu falo do Império Persa, um videozinho do Otávio Viana, professor da Federal do Paraná. Há alguns anos atrás ele gravou uma conferência para a turma da UFOPA. O foco dele, se eu não me engano, era o Império Sassânida, mas a introdução dele nos ajuda a entender um pouco mais dos elementos do Império Persa. E um outro vídeo, esse um pouco mais complexo, em espanhol, específico sobre o Império Aquemênida. Então é uma forma de quem quiser também sair um pouco do texto e explorar outros recursos, no caso aqui em vídeos, sobre esses temas. Pensando nesse Império Helenístico que enorme, como nós vimos no mapa, eu deixo aqui uma outra citação do Guarinello, na página 120, que ela nos ajuda a compreender o pós-momento macedônio. Cito: a unidade da conquista não sobreviveu à morte de Alexandre, em 323 a.C. Seu império foi dividido entre seus generais, os sucessores, que ocuparam, respectivamente, o Egito, a Ásia e a Macedônia, e, por fim, em 4 reinos:
Antigônidas na Grécia, Atálidas na Anatólia, Seleucidas no Levante, na Ásia Interior, e Ptolomeus no Egito. Seus reinos eram monarquias territoriais e militares, baseados no poder dos macedônios no exército, que formaram a nova elite. A terra era considerada propriedade dos reis, conquistada pela lança, cedida a indivíduos, templos, grupos e cidades por vontade real. Fim de citação. Esse trecho eu acho que é importante para a gente ter um pouco da ideia do que é esse outro mapa, que é a fragmentação do mundo macedônico ali no final do século IV. Então, é em torno dessa fragmentação que depois nós vamos falar, por exemplo, do avanço de Roma contra a dinastia ptolomaica no Egito, ou do avanço de Roma contra o novo Império Persa, e assim sucessivamente. Então esse é um momento que os autores geralmente chamam de uma crise da polis e de uma imposição dessas grandes unidades dos grandes reinos. Dito isso, a gente muda um pouco de foco, tira a atenção central do Mediterrâneo Oriental e vamos para o Mediterrâneo Ocidental, para a região de Roma. Falar de Roma aqui é ainda precoce, um tanto superficial demais, porque a gente vai falar mais, acho que na aula 9, 10, quando a gente fala de Roma, da República ao Império. Então a gente vai conseguir avançar um pouco mais nesse olhar específico para Roma em uma outra aula. Mas nesse momento, que a gente está falando das rivalidades no Mediterrâneo, é fundamental enxergar que no século III nós temos uma grande potência se afirmando e ocupando o Mediterrâneo central e principalmente ocidental, chegando à Península Ibérica, a região do Marrocos, por exemplo, que é o Império de Cartago. Cartago é fundamental para a gente entender essa mudança de foco do Mar Egeu para o Mediterrâneo Ocidental e para entendermos como que a expansão romana a leva a um conflito marítimo e territorial com Cartago. Então, falando de Roma, só para a gente tentar enquadrar Roma agora pela primeira vez nesse nosso panorama de forma um pouquinho mais sólida. Então, lá na nossa aula 3, quando nós falávamos da expansão das cidades na Idade do Ferro, nós estamos falando, por exemplo, do século VIII, do século IX. Nesse período do século VIII, Roma ainda vive sob o regime da monarquia, principalmente o período etrusco aqui de Roma. O fim dessa monarquia ele já se aproxima da nossa aula passada, no século VI, quando nós falávamos desses distúrbios que estão ligados ao surgimento da polis. E aí o nosso texto foi muito inteligente, eu acho que o autor Guarinello, ao conseguir abordar no mesmo momento a formação de diferentes cidades, aqui a ideia da cidade e estado. Então, ao mesmo tempo que ele falava das cidades gregas, que geralmente só elas são estudadas, ele também nos lembrou que Roma, enquanto essa unidade não monárquica, surge nessa passagem do século VI para o século V. Então, fica lá. Nós falamos na aula de hoje dos conflitos do Mar Egeu no século V, falamos da fragmentação dessas disputas das cidades-estados no Mar Egeu ao final do século V, da expansão macedônica no Egeu, na Ásia Menor, no Mediterrâneo Oriental e por toda a questão ali da Pérsia até o Oriente ao longo do século IV. E agora, no século III, nós estamos vendo um momento em que a República Romana começa a se expandir, ainda que marcada por seus conflitos internos, que nós vamos estudar, e o nosso texto já pontua brevemente a questão dos conflitos entre patrícios e plebeus, a reorganização das tropas, a questão da cidadania, que atravessa esses séculos em Roma. Para a gente hoje, é fundamental a gente observar
essa afirmação romana na Península Itálica. Então segue mais um mapa. No século V ainda, nós estamos falando de um movimento de Roma contra as cidades latinas, ora em guerras, ora estabelecendo uma série de alianças. Nós temos também algo muito importante, que são as guerras entre Roma e os samnitas. Então está falando aí guerras do início do século III contra os samnitas, que vão também dando uma maior presença romana na Península Itálica. E já mais à frente, de meados do século III em diante, o grande conflito é entre Roma e Cartago. E aí eu deixo outro mapinha para vocês. São as 3 guerras púnicas. Aqui em lilás, que dá para ver pela legenda, é o Império de Cartago. Então nós temos aí lá no início do conflito, em meados do século III, nós vamos ter Cartago com uma rivalidade importante contra Roma, e é em torno dessas vitórias romanas contra Cartago, especialmente aí no século III, que vão afirmar Roma como, nesse momento, a senhora do Mediterrâneo. Então, quando nós pensarmos aqui esse cenário da expansão romana lá na nossa aula, deixa eu confirmar aqui, a nossa aula de número 9, que vai falar de Roma, da República ao Império, é esse cenário aqui que estava posto no início dessa expansão romana. Então, um Mediterrâneo dividido, que tinha aí os reinos no Mediterrâneo Oriental. Então, após um momento de afirmação contra Cartago e de uma hegemonia no Mediterrâneo Ocidental, Roma gradativamente vai se impondo sobre esse mundo helenístico e sobre esses reinos da divisão de Alexandre o Grande. Ufa, é isso. Tentei nessa aula apresentar as linhas gerais do texto. Vocês devem lembrar que, né, a nossa proposta aqui é apresentar as principais discussões da bibliografia básica, um momento mais expositivo, que possa subsidiar a atividade, possa auxiliar com dúvidas e construir uma base do curso, pelo menos com um momento expositivo. Como eu falei lá no início, a gente está fechando a nossa unidade 1, então essa aula ela também tem esse caráter panorâmico por isso, porque a gente estava usando um livro que propõe um olhar muito geral sobre os fenômenos do período. Vamos lembrar que é uma obra que em menos de 200 páginas tenta tratar de uma vasta história de praticamente um milênio no Mediterrâneo. Então seria impossível a gente ter uma obra tão curta e densa. Esse é um capítulo bem específico, a gente tem uma vasta literatura sobre essas temáticas, um pouco menos sobre a questão dos persas e tudo mais, sobre Cartago, por exemplo, mas sobre as mudanças em Atenas, sobre a Guerra do Peloponeso, além de documentação, nós temos uma bibliografia vasta. Então espero que a aula ajude, a gente consiga fechar bem a unidade 1, para que a gente possa usá-la como sustentação para algumas discussões num outro momento do curso. Fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima aula. Um grande abraço.